Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Tech Talk delas. Eu sou Laís Xavier e hoje eu tô com um convidado assim especialíssimo, é meu amigo há muito tempo. Eu sou fãzona dele. Ele é Alan. Obrigada, Alan, por ter vindo aqui aceitar nosso convite, estar aqui conversando comigo. Que bom te receber na nossa casa. Eu vou falar um pouquinho da mini bio dele. Ele é uma mini, porque esse rapaz, a bio dele é um negócio imenso. Então, a gente, né, mini. Alan Araújo é executivo com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia e inovação. Atualmente, ele é presidente da ATI Pernambuco e é pesquisador e professor da César School. Possui doutorado em design pela UFPE, além de mestrado e bacharelado em computação pelo Sim UFPE. E ele estudou comigo, é meu amigo, esse é o resto da mini bio dele. Bem-vindo, amigo! Amiga, é um prazer enorme estar aqui, batendo esse papo contigo. É sempre uma satisfação sentar para a gente discutir o ecossistema de tecnologia e inovação de Recife, de recifrar o mundo. E ao lado de gente querida como você, é sempre um prazer. Ele não colocou aqui na mini bio é que ele, assim, ele é fera em gestão de projetos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com ele hoje. Ele é um professor nessa área e eu queria, Alan, que tu contasse para a gente um pouquinho das tuas experiências, começasse a conversar. Mas, para começar, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória até chegar na área de TI, como é que tu entrou na gestão de projeto, como foi esse teu caminho. Entrar na gestão de projetos foi de maneira não planejada, tá, Laís? A gente estudava ali no Sim, acho que você lembra, a gente estava no quarto período e aí teve o advento lá do projetão, lembra? Que Ixi, tinha Maria, Geber, cadeira Hermano, toda, maravilhosa. exato. E a gente tinha um produto que tinha um cliente real e a partir daquilo a gente submete o resultado daquele projeto, né, para um edital lá do BIT, lembra que tinha a incubadora aqui do César com o Sim? No centro de informática, Isso. era. Então esse projeto foi aprovado, né? O plano de negócio foi aprovado e a gente criou uma startup ali que durou um ano e poucos meses, um ano e meio, provavelmente. Do ponto de vista de resultado de negócio, o resultado foi muito pequeno, assim, eu diria até irrelevante do ponto de vista de faturamento, mas de experiência foi extremamente enriquecedor porque a gente começou a ficar mais familiarizado com algo que não é comum nos currículos da universidade, que é negócios, elaborar um business plan, você começar a ter curso de gestão de projeto, curso de liderança. Então é uma coisa, imagina, no meio da graduação você está participando de curso de gestão de projetos com diretores das grandes empresas aqui do Porto Digital, participando de cursos, por exemplo, da Fundação Dom Cabral lá com executivos. Isso a gente estava no meio da faculdade. Então foi extremamente enriquecedor. A gente já tinha experiência como engenheiro de sistemas, trabalhava, mas eu tinha uma paixão, né, pela gestão de projetos. E sendo muito honesto contigo, eu estudava muito, tinha muita bagagem teórica, mas nenhuma experiência prática, porque eu gerenciava o projeto da minha startup, né, junto com os meninos. com- e, obviamente, eu poderia cometer qualquer erro, que não tinha ninguém assim mais sênior para dizer, não, isso sim, isso não. Então, do ponto de vista prático, era irrelevante, mas essa rede de contatos me colocou na posição de, já em janeiro de 2006, começar a gerenciar projetos de startups aqui no Porto Digital, que tinham clientes reais. Então, foi assim, de uma maneira não planejada, não é a trilha de carreira de gestão de projetos que a gente vê aí no mercado e a gente pode falar já já sobre isso. Mas foi assim que eu comecei, né? Aí já em 2006 eu já comecei a gerenciar projetos ali na Jinx. Lembra que tinha a Jinx? Lembro demais de jogos. Tinha Sila, Maravilhosa. André, Isso. Fred Vasconcelos, uma turma Fred. maravilhosa. E eu começo ali e pouco mais de 2 anos depois, comecei em 2008, Fred me pede para sair da Jinx e montar uma operação nova na área da educação, que era o que deu origem à Joy Street. Então, tinha mais pessoas, né, envolvidas. Tinha gente da Meantime na época, tinha Reginaldo Valadares, Ivan Patriota, Meu patriota, nosso tinha, colega de faculdade. tinha nossa amiga Hot Bell, que tá lá em Ótimo. São Paulo. Tinha Túlio, Vicente pela Manifesto, e nós pela gente. Então, isso Luciano Meira, deu origem ao que foi a Joy Street. Então, veja que além da gestão de projetos, eu já tive a experiência muito novo, né? Em 2008 eu tinha o quê? 24 para 25 anos de montar um novo negócio que deu certo, né? E foi assim que começou a minha jornada aí na gestão de projetos. Primeiro, muita teoria, né? Depois,
prática, começando por projetos pequenos, em negócios pequenos, né? E aí foi crescendo, assim, pegando projetos maiores, em negócios maiores. E aí eu costumo dizer que no meio do caminho ali, a experiência encontrou a teoria e as coisas ficaram bem equilibradas. Você antes tinha trabalhado sem ser gestor de projeto, Sim, desenvolvedor, isso. né? Engenharia. Engenheiro de software, programando lá em Java, Eita! em Nossa Java, linguagem mãe. no C++, PHP, então eu tinha uma experiência assim, com desenvolvimento assim, de software. E depois, então, Isso, para... mas foi uma migração muito cedo, né? Assim, eu tinha experiência de pouco mais de 3 anos como desenvolvedor e já fiz a migração para uma liderança, né? Para a área de liderança, para a área de gestão. Alan, e me fala, o que faz de verdade um gestor de projetos? Porque às vezes a pessoa está ali, né? Quem não conhece da área de gestão de fato, acho que a pessoa está ali só arredondando o time o tempo inteiro. O que faz, assim, o que esse profissional de gestão, o que é que ele faz? Esse gestor de projetos. Eu costumo dizer que o gestor de projetos, Laís, é um grande articulador de tudo. Aí é de tudo mesmo. O bom gestor de projetos, ele é excelente com pessoas, porque o que a gente faz é sobre pessoas, da porta para dentro, da porta para fora. Da porta para dentro, ele tem que ser capaz de cobrar, né? Ser duro quando necessário, mas sem perder a ternura jamais. Perder a ternura. Exatamente. Tem que ser uma pessoa que tem um equilíbrio, tato muito grande com gente, né? Para conhecer as habilidades do seu time, ser um grande orquestrador do seu time, mas quando o time está andando, ele ser uma pessoa que dá feedback e orienta a carreira individualmente, né? Então tem esse jogo de você, ora está para o time, ora está para os indivíduos. Da porta para fora, ele é um excelente negociador e tem que ter essa visão do negócio. Então é uma coisa que é necessário todo gestor de projeto amadurecer, se colocar colocar os sapatos do cliente, entender como é que é o modelo de negócio dele, qual é a proposta de valor, como é que ele atinge os seus clientes, porque no fim do dia ele é um grande árbitro, né, que define as demandas que aparecem e faz um julgamento. Oh, isso aqui é pertinente, então vamos atender. Isso aqui não é pertinente, mas vamos dar um jeito de acomodar. Isso aqui não é pertinente e talvez eu precise dizer não. Então é um trabalho extremamente difícil. Como você sabe, eu adoro futebol. Eu diria que o gerente de projetos é um excelente treinador do time. Ele não necessariamente faz o gol, mas é ele quem define a estratégia situacional. Então, se o adversário joga de um jeito, você escala seu time, aí define a tática de um jeito. Então, ele é esse grande orquestrador, né? E quais são, assim, as habilidades que você vê? Porque tem muita gente que entra na área de TI, já quero virar gestor de projetos. De fato, quais são as habilidades que é necessário, que você enxerga que elas são eminentes, assim, para que uma pessoa tenha, de fato, as características para ser um gestor de projeto? Eu acho que é difícil. Eu até acabei de contar um pouquinho da minha história. Eu virei gestor de projetos muito cedo. Eu acho mais difícil acontecer isso nos dias atuais, porque a nossa carreira está mais madura, né? E vamos dizer assim, que 20 anos atrás tinha mais oportunidades, mesmo que você não tivesse ainda a casca necessária, né? Então, hoje, o gestor de projetos, eu entendo que ele tem que ter algum conhecimento técnico. Não estou dizendo que ele não precisa ser formado em computação, ele não necessariamente precisa ser formado em design, mas ele precisa ter alguma bagagem técnica, porque eu entendo que, enquanto é possível, sim, ser gestor de projetos, ter uma formação unicamente generalista, é possível, sim, ao se deparar com algumas demandas. Então, se você, por exemplo, está na área de construção, na área de construção, e você, além de uma formação em gestão, você tem o repertório de engenharia civil, de construção, isso ajuda, porque ajuda na hora que você tem que sentar e discutir tecnicamente com o seu time, ajuda quando você tem que ouvir com o cliente. Então, não é impeditivo, mas eu acho que tem que ter alguma bagagem técnica. E aí, quando eu estou falando bagagem, pode ser adquirida trabalhando. Não necessariamente você precisa ter sentado num banco de faculdade por 5 anos.
Mas eu acho que é importante ter uma boa bagagem, uma boa perspectiva técnica, uma boa noção do domínio da área que você está trabalhando. Precisa sim ter um conhecimento multidisciplinar, porque gestão de projetos é sobre entender de escopo, é sobre entender de cronograma, é sobre entender de custo, é sobre entender de gente, de risco, de qualidade, de aquisições. Então você não precisa ser, por exemplo, um advogado que entende tudo de licitação, mas você precisa ter uma boa noção desse meandro. E por fim, se você tiver todas essas habilidades, você só vai ser um excelente gestor de projetos se você for um excelente comunicador. Acho que a comunicação é tudo. Você tem que ser capaz de entender, sintetizar a informação, comunicar, ouvir. Então, as habilidades de comunicação, eu acho que nesse breve descritivo aqui que eu dei, eu diria que 10% para as habilidades do conhecimento técnico, 10% para as habilidades de gestão e 80% de comunicação. Condição sine qua non para Sine estar qua nesse non. espaço. Sim. O Alan, você falou aí de alguns segmentos, né, que tem gestores de projeto. Você acha que tem alguma coisa que diferencia, de fato, um gestor de projeto de tecnologia e um gestor de projeto de qualquer outra área? Tem algum Eu, ponto relevante? veja, se você for olhar assim, a amostra de quem é gestor de projetos no nosso mercado, a grande maioria são pessoas que estudaram alguma coisa como sistema de informação, ciência da computação, TI, design, alguma coisa relacionada a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que são excelentes sem nunca ter sentado num banco de faculdade para fazer nada disso. Então, eu acho que é importante, mas não é impeditivo, tá? E aí, para responder objetivamente a tua pergunta, eu entendo que o que existe claramente é a cultura vamos dizer assim, da indústria do mercado que você está. Então, no nosso mercado, criar uma solução, um produto, um serviço digital, é criar um produto intangível que você começa e você não tem uma definição muito detalhada do que vai ser a solução final. E isso, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, por quê? Porque você pode descobrir coisas melhores durante o caminho do projeto. Isso também traz uma série de consequências para a maneira como você gerencia projetos. Então você tem que ter um maior cuidado com o controle de mudança, você tem que colocar em voga aqueles preceitos da agilidade, de adaptação, de empirismo. Em outras indústrias, em outros mercados, por exemplo, a construção civil, esse tipo de comportamento não é esperado. Então você tem uma especificação muito grande no início e aí você tem um índice muito baixo de mudança durante o projeto. Então, nesse mundo aqui, você faz uma gestão mais tradicional e funciona tudo muito bem. No nosso mundo, ter esse modelo de gestão dificilmente levaria para o sucesso, porque a gente sentar ali e começar a idear qual criar uma solução hoje e fazer 12 meses de projeto, durante o caminho, o que a gente pensou naquele dia 1 vai mudar substancialmente. E aí, Substancialmente. substancialmente. E aí é exatamente isso que eu digo. Assim, a natureza do produto, do mercado, da indústria, dita muito a prática da gestão de projetos que tem que existir ali naquele contexto para aumentar a chance de sucesso. Alan, e assim, se eu tiver afim, né? Eu sou um profissional que eu tenho algumas competências que me ajudam ali seguir num cargo de gestão. Que teoricamente, de fato, tem disponível no mercado de certificação, de conteúdo. Eu só serei uma boa gestora de projetos se eu tiver uma certificação específica. Me fala a tua perspectiva sobre isso. Quando a gente está falando de carreira, ela é muito mais difícil que alguém que nunca teve um cargo de gestão submeta para uma vaga de gestor de projetos e consiga essa vaga. É extremamente difícil. Isso acabou acontecendo muito no movimento que a gente teve aqui, causado pela pandemia. As empresas tiveram uma necessidade dramática de acelerar seus roadmaps de transformação digital e, obviamente, não tinha gente suficiente. Então, houve vamos dizer assim, um boom, uma bolha até, né, que muita gente fazia alguns cursos e tirava alguns certificados e conseguia uma posição até mais facilmente e com bons salários.
A pandemia passou, graças a Deus, né? O mercado precisou dar uma acomodada e teve até essas quantidade imensa de desligamentos, layoffs, enfim. Então uma ajustada para acomodar para o nível da realidade, né? Então, hoje, para você perseguir uma carreira na gestão de projetos, eu entendo que você vai estar tendo alguma prerrogativa técnica dentro de equipes de projetos, e aí, se é na construção civil, você é um engenheiro, está trabalhando em obras, liderando projetos, liderando iniciativas. Se você já está falando de TI, você está atuando como desenvolvedor, como designer, como tester. E aí, ao mesmo tempo, você vai se capacitando, fazendo cursos de gestão, eventualmente tirando certificações. Aí tem certificações de nível de entrada mais, como a de Scrum Master e a de PO, que pode ser pela Scrum Alliance, que pode ser pela Scrum Org, e outras certificações como Kanban. Então essas são as certificações que eu digo que é de nível de entrada, que é para você se credenciar e começar a chamar a atenção para o seu currículo em lugares como LinkedIn e essas coisas, tá? Num passo mais adiante, eu acho que o mercado reconhece e tem uma boa reputação associada à certificação ainda do PMI lá, a do PMP. Então, acho que essa é a que mais chama a atenção. Então, eu entendo que se você está numa posição que já tem prerrogativas técnicas de trabalho e você vai se credenciando a fazer esses cursos, tirando essa certificação, naturalmente vai acontecer de aparecer oportunidades dentro da sua própria empresa. E é fundamental que você consiga essas vagas, porque aquilo que eu acabei de te dizer, se você nunca foi gestor e vai aplicar para uma vaga de gestão, dificilmente você vai conseguir essa vaga fora. Então, acho que vale a pena você tentar dentro de onde você está, se estabelecer como gestor, e uma vez estando lá, aí o mercado começa a reconhecer você como um profissional de gestão de projetos. Aí você consegue ter essa mobilidade de ir para outras empresas, outros negócios já como gestor. Tá? Então, acho que o caminho seria esse. E na prática, assim, do dia a dia, como é a rotina de gerenciar o projeto, assim, do ponto de vista geral, né? Assim, do que você faz no dia a dia? No dia a dia, aí tem diversas atividades, tá, Laís? Assim, eu sempre tentei usar duas coisas, né? Uma, a perspectiva da equipe e a perspectiva do indivíduo. Então, como um grande articulador do time, você está ali facilitando as reuniões de planejamento, né? Reuniões de review, de retrospectiva, colocando o time no caminho correto, né? Mas imagine que o seu projeto é um projeto que trabalha num ritmo, através de sprints, por exemplo. Então, uma vez que você tem um planning aí, vamos dizer, no primeiro dia de um dado sprint qualquer, e você faz acompanhamentos diários nas dailies, essas coisas, mas a revisão e a entrega acaba sendo 2 semanas depois, na retrospectiva. Então, tem uma excelente oportunidade aqui nesse tempo para você fazer outros tipos de atividade, como relacionamento com o cliente, de você entendendo como é que, olha, a gente está trabalhando nessa entrega aqui de 2 semanas, mas olhando para o próximo mês, para daqui a 2 meses, o que é que tu esperas desse produto? Então, é você conduzindo reuniões de refinamento, né? Inceptions, por exemplo, você pode usar esse tempo aqui para fazer. E tem a perspectiva do time, porque isso também cria um espaço temporal para que você marque reuniões de one-on-one com seus liderados, entenda o que é que motiva aquele indivíduo, né? Não, olha, eu estou aqui nesse projeto, mas é que eu quero oportunidade de crescimento, não é? Eu não estou buscando crescimento salarial agora, eu quero oportunidade de desafio. Então você vai tomando nota disso. E aí, eita, tem uma frente de trabalho que isso aqui tem um desafio, por exemplo, em inteligência artificial, que é esse cidadão ou cidadã que é muito. Então aí você procura alinhar os objetivos do seu projeto com os objetivos do indivíduo. E isso cria a mágica, sabe? Aquilo que a gente... engajamento, a energia muda, porque você começa a ter pessoas que estão querendo a mesma coisa. Em qualquer lugar desse mundo, qualquer tipo de relacionamento, quando as pessoas querem a mesma coisa, as coisas costumam convergir, né? Ô, amiga, deixa eu lhe perguntar um negócio. Eu imagino que o trabalho, né, que você faz num espaço de uma startup, de uma empresa que está nascendo, de uma empresa que ainda tem um nível de maturidade de processos ainda, né, ali incipiente. E você está num ambiente, por exemplo, feito a ATI, feito empresas grandes do nosso setor, são níveis de maturidade diferentes de processo, inclusive de gestão.
o comportamento, as atividades devem mudar nesse processo, né? E me fala um pouquinho sobre essa adaptação, assim, digamos, a gente tem, por exemplo, dentro da estrutura do PMI lá, dentro dos seus conhecimentos teóricos, tem umas coisas que a gente precisa olhar, mas o quanto a gente adapta isso em relação à estrutura que a gente tem, né, de empresa, do local onde eu estou? Tem que ser 100% situacional, tá? Expressão, um conceito em gestão de projetos que se chama liderança situacional, né? Que tem tudo a ver com o estágio de maturidade do seu time. Aí seja ele numa startup, seja numa grande corporação, né? Dentro dessa perspectiva, por exemplo, quando você começa um projeto novo, que é muita cara de uma startup, o gerente de projetos, ele tem que ser extremamente diretivo, eventualmente pegar na mão do time e mostrar como é que se faz. Então ele interfere muito na dinâmica do dia a dia dos projetos. É natural, é isso que se espera. Por outro lado, quando você tem situações em que o time ou a organização já é mais madura, já tem processos muito bem definidos, a postura desse gestor de projetos tem que ser mais delegativa e fazer muito menos microgerenciamento. Porque o que vai acontecer, Laís, aqui é que jogando com esses estilos de liderança diferentes, você vai escalar adequadamente seu time, você vai ter a melhor tática. A disfunção que pode surgir disso é aquela que é um modelo exatamente contrário a isso. Como é? Um contexto em que a empresa, o negócio, o projeto, o time ainda são imaturos e o gerente delega, ou como a gente diz, brincando, delarga. Isso aqui não vai dar certo. Porque o time está precisando de rotina, de disciplina, de orientação. Isso não vai funcionar. Por outro lado, quando você tem um contexto extremamente maduro, as coisas muito bem estabelecidas, e o gerente é extremamente voltado para microgerenciamento, isso vai gerar uma insatisfação profunda no time. Então, esses dois exemplos aqui a gente evita. O que a gente tem que usar? Liderança situacional. Nos contextos mais imaturos, você está ali junto do time, todos os dias, pegando na mão e mostrando como faz. Em contextos extremamente maduros, você tem uma postura mais delegativa, você faz mais acompanhamento e, ao mesmo tempo, como gestor, você ganha tempo para fazer outras coisas. Relacionamento com o cliente, feedback, desenvolvimento de carreira, que são coisas extremamente fundamentais para o negócio no longo prazo. Se você pudesse elencar assim os grandes, os maiores desafios de ocupar esse espaço de liderança na gestão de projetos, qual é o que tu pensaria? Assim, quais são esses grandes desafios de um gestor? O grande E da desafio. carreira também, sabe, Alan? Assim, eu quero seguir minha carreira de gestão de projetos. Quais são esses maiores desafios, assim? Eu acho que um grande desafio, com certeza, é que né, existe uma coisa aritmética, Laís. Assim, veja, eu já liderei projetos em que eu tinha 40, 50 pessoas. Então, tem 40, 50 pessoas exercendo atividades técnicas e uma, duas ou três fazendo gestão. Então, tem uma coisa aritmética. Então, existe um funil, como é na carreira executiva. Você tem uma empresa, vai ter um CEO, não vai ter vários CEO. Todo mundo que está aqui na base quer ser CEO, assim, talvez vai atingir, não vai ser todo mundo. Então isso tem uma questão aritmética. Mas tem outros desafios também. Por exemplo, né, essa migração nessa história da carreira em Y, você começa na carreira de gestão tendo, como eu disse, uma prerrogativa técnica. E em muitos contextos, muitas empresas, esse salto para a perna de cá, para a carreira de gestão, não está bem estruturado. Então fica muito mais como uma coisa fortuita, não tem uma clareza, um plano de cargos que lidere vocês, não tem programas de formação de liderança. E aí essa migração acaba sendo uma coisa fortuita e mal estruturada. E aí muita gente pode acabar ficando no caminho. Num contexto que você tem uma empresa que conhece e reconhece a natureza Y das carreiras, em que você tem trilhas de conhecimento, que você se desenvolve, que você tem programas de mobilidade dentro do projeto, porque o projeto que eu trabalhava aqui já não me entrega o que eu esperava dentro da minha perspectiva de longo prazo de carreira. Então, o contexto que tem isso muito bem estruturado facilita essa migração, né? Mas eu diria que a grande maioria das empresas ainda não tem essa maturidade. E aí, obviamente, muita gente que quer atuar na carreira de gestão de projeto acaba ficando no caminho mesmo. O Alan,
Quer calar em várias vezes que a gente está conversando aqui, a IA está chegando, a gente está passando por esse boom, né? De volume de dados, de estruturação de dados e de IA, de fato. Ela vai impactar na vida de praticamente todos nós. Como é que você enxerga o impacto da inteligência artificial no ambiente de gestão de projetos, na profissão de gestor, no nos perfis de liderança? Eu enxergo de maneira otimista, Laís. Eu sei assim, que muita gente se assusta e fica pensando que a IA vai, né, roubar os nossos empregos, mas eu sou daquele otimista que, como o Silvio fala, né, assim, na história da humanidade, sempre que a tecnologia irrompeu um paradigma novo, diversas vagas, diversos tipos de trabalho deixaram de existir. Mas surgiram outros que a gente nem sabia que iam existir. É o contexto que a gente está aqui. Quando a gente está falando da IA dentro do contexto da gestão de projetos, minha expectativa é venha logo. Por quê? Porque existem diversas atividades que são maçantes, mecânicas, como agendamento de cronograma, gestão financeira. A IA pode nos ajudar a ver coisas que o nosso olho do dia a dia, o corre-corre, não nos permitiria. Então, acho que isso vai nos tornar melhores gestores de projetos. Eu costumo dizer, eu brinco com meus diretores lá na TI, eu digo, não, gente, veja, nosso valor enquanto seres humanos é sermos capazes de tomarmos decisões com base em informações precárias. Opa! Informações precárias. Porque se todas as informações estiverem disponíveis, a A IA IA faz faz. melhor do que a gente. Então, eu vejo Boa, eu vejo de Laís. maneira otimista. Eu acho que a incorporação de inteligência artificial nas ferramentas de gestão de projetos vai nos deixar ter mais tempo para fazer mais relacionamento com o cliente, mais feedback, trabalho de carreira com o nosso time, mais insights sobre a oportunidade. Olha, eu estou trabalhando com esse produto ou serviço aqui para um cliente específico, o outro já está pedindo isso aqui. E se a gente generalizasse e transformasse esse serviço aqui num produto, a gente criasse um novo modelo de negócio? Então, a IA, veja, quando você está fundado, atualizando o cronograma todo dia, olhando planilha financeira ou num ERP, você não deixa espaço cognitivo para que você pense nessas coisas. Então, que bom que a IA está aí. Eu acho que ela vai nos ajudar a sermos melhores gestores de projetos, justamente fazendo aquilo que nós sempre faremos melhor que a IA. Tomar decisões Baseado em dados precários. contextualmente eficientes, baseadas em dados precários. Maravilhoso. Maravilhoso. E Alan, me diz assim, qual conselho que você daria para as pessoas que querem entrar na carreira, que estão na carreira de gestor e querem se desenvolver? Diz assim, a tua dica de ouro. Eu acho que recorrer, né, continuar investindo em formação e capacitação, porque é aquilo que eu digo, né, nem toda empresa vai ter um programa estruturado que pegue na sua mão e leve você do estagiário do trainee até o gestor de projetos e depois executivo. Então, eu acho que continuar investindo nisso. E aí, investindo no quê, Laís? Né, você acaba se destacando inicialmente pelo seu conhecimento e suas habilidades em alguma atividade técnica, seja como um excelente advogado, um excelente desenvolvedor, um excelente engenheiro civil. Isso é fundamental, né? Ter domínio das ferramentas básicas do seu trabalho. E, em paralelo, ir se habilitando com capacitação, estudo, certificações na área de gestão. E aí, cavando essas oportunidades devagarinho, né? Como, por exemplo, aqui lá na Munda Meu Mundo, se você tem uma pessoa que hoje é um designer que acabou de estar se formando ou acabou de se formar, e aí essa pessoa naturalmente tem excelentes habilidades de conhecer de design thinking, de prototipação, de todas essas coisas. Como é que essa pessoa evolui? Eita, eu já sou bom em designer, eu vou fazer um curso de PO. Por quê? PO, né? Não de DPO, né? De Product Owner. Por quê? Porque aqui eu vou começar a entender como é que eu formato, planejo, priorizo ao tentar estabelecer um produto digital. E aí é o que eu costumo dizer, né? Quem está na carreira de produto
Essa escadinha de Product Owner, depois gerente de produto, depois diretor de produto, é uma trilha de carreira muito clara. Quem está na carreira de projeto, essa de eu me tornar um Scrum Master, ou seja, o líder do time, né? É como se fosse, a gente não falou de futebol, tem o treinador é o gerente de projetos, mas o Scrum Master é o capitão do time. Então eu vou começar a liderar meu time aqui num contexto pequeno, mais controlado, onde eu posso errar de maneira segura. Eita, agora eu cresci, virei um gerente de projetos, aí depois eu virei um diretor de projetos e assim sucessivamente. Aí, aqui é a trilha de carreira de projetos. Alan, acabou o tempo. E eu tô aqui triste, que a conversa tá tão boa, amigo. Muito obrigada por Eu que ter agradeço, vindo. amiga. Foi um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. E para você que está aí do outro lado, esse foi mais um episódio do Tech Talk Delas, que é um podcast do Tech Woman. Segue a gente nas redes sociais, esse episódio está disponível no YouTube, no Spotify. Segue a gente lá no Instagram, techwoman.rec. Continua com a gente.